vocês que estão aqui. E vamos iniciar com muito amor essa jornada, que é uma jornada também de muita expansão, sabe? Acredito que toda vez que a gente trabalha a nossa comunicação, a gente também se expande um pouquinho mais dentro da nossa abertura, né? Do que a gente permite, da onde a gente vai, como a gente vai, né? E quando, principalmente, quando estamos preparados para reavaliar alguns momentos e nos unir, né? Nos integrar de dentro para transbordar. Então a comunicação, ela vem com esse movimento nosso de expansão. Primeiro, antes de começar os conteúdos, tudo, eu gostaria muito de pedir para vocês, né, quem está aqui assistindo, quem vai me assistir depois das aulas gravadas, eu se envolver nesse momento. Então, estar presente, buscar alinhar ali todo a mente, a intuição, o corpo, para receber esse conteúdo, para receber esse conhecimento. Porque todo o conhecimento, tudo que a gente vai trabalhar nessa jornada, ele vai não só entrar no racional, na mente, né, no cérebro, no entendimento racional, mas também em cada célula do nosso corpo. Tudo vai absorver de alguma forma esse conhecimento, essa realidade. Então, eu peço para vocês agora se situarem no aqui e no agora para absorver, para sentir esse conhecimento em cada parte do seu corpo. Então, por um momento, na presença, na completude, para um pouquinho, pausa um pouquinho o que você esteja fazendo, se estiver fazendo alguma coisa, para concentrar na sua respiração, no que você está aqui agora pensando em absorver, entender com essa jornada, né? Qual é a parte da sua comunicação que você quer expandir. Vai sentindo esse processo, né? Parando um pouquinho alguma atividade que você esteja, só por alguns minutinhos que você esteja realizando, e preste atenção na sua respiração, na forma como você pega, né, o ar que está à sua volta tão abundantemente e depois o exala, né? Então, da forma como você inspira e expira. Então, trago agora para vocês uma respiração, que é uma respiração de presença, de consciência, que é você inspirar contando 3 vezes e expirar contando 3 vezes, né? Então, essa respiração mais rítmica, para você de fato sentir a presença dentro do seu ser, para a gente iniciar essa jornada. Então, vamos lá, vamos junto. Vamos inspirando. 1, 2, 3. Expira. 1, 2, 3. Novamente. Inspira. 1, 2, 3. Expira. 1, 2, 3. De novo. Inspira. 1, 2, 3. Expira. 1, 2, 3. Novamente. 1, 2, 3. Expira. 1, 2, 3. Agora vocês podem fazer uma respiração profunda no ritmo de vocês, buscando se situar na presença aqui. Se quiser fechar os olhos, buscar o silêncio dentro de vocês. É só mesmo uma conexão para a gente expandir e se situar nesse aqui agora, para absorver os conteúdos que fizerem sentido para você nesse momento. Agora estando assim mais presente, mais aqui no agora, a gente pode iniciar. Eu vou iniciar todas as aulas dessa jornada dessa forma,
porque eu acredito que a comunicação da nova era, é uma comunicação de presença, é uma comunicação que a gente se situa, né, dentro da nossa realidade e consegue colocar um quando, né, integrando todas as formas de se comunicar, seja em palavras, escritas, faladas, no silêncio, nos movimentos corporais, na escuta, tudo isso como forma de comunicação consciente. Então, eu acredito que o nosso quando, que é o momento da nossa presença, é muito importante para alinhar a nossa comunicação, para despertar o nosso potencial comunicativo. Bem, então vamos lá nessa presença, agora nessa completude, nossa, essa integração. Eu queria trazer para vocês, antes do conteúdo, né, das crenças, um pouquinho sobre mim, né? Tipo, afinal, quem é Elisa que está aqui passando esse conteúdo para você, que chegou até aqui nesse movimento e está falando sobre comunicação, sobre potencial comunicativo? Bem, eu acredito que sempre fui apaixonada pelas palavras, principalmente as palavras escritas, desde muito cedo. Gostava de escrever poesias muito antes de saber a técnica da poesia, o modo, né, de se fazer. Eu já juntava as palavras e gostava de rimá-las do meu jeito único, e muitas vezes falando coisas do cotidiano, né, como se fosse um diário, sabe, adolescente, 11 anos, pegando as palavras e juntando elas com muito amor, né? E para mim sempre foi algo que fluía. A parte da escrita, e também gostava muito de ler, então buscava nos livros o conhecimento do mundo, da realidade, daquilo que estava fora. Isso desde muito cedo, né? Essa parte da leitura, e ainda reconheço hoje dentro de mim essa vontade, né, de buscar o mundo, de buscar conhecer a realidade a partir da leitura de livros. E a escrita também foi minha alinhada, as palavras escritas em histórias, em poemas, em contos, de onde eu consigo, como eu consigo expressar a minha essência, como eu consigo expressar o meu conhecimento do mundo, né, na minha originalidade. Eu sentia muito a escrita como esse lugar, este momento para mim. E também vim de uma família de grandes contadores e contadoras de histórias. Meus avós, né, paternos, maternos, gostavam muito de contar suas histórias, suas experiências na fala, sabe? Se juntar em círculos e ficar contando os causos e expressando aquilo de uma forma que agregava, né, um conhecimento, uma realidade que me fazia sentir e pertencer a uma família. Então, acredito que dentro dessa oralidade, o meu discurso também se formou para contar as histórias dos que vieram antes e das histórias que eu vim fazer também e que faço hoje aqui nessa existência. Então, também honrando essa família, né, esse ar familiar da oralidade, eu me apaixonei pela comunicação em todos os seus sentidos, né? Geminiana também, tudo alinhado a esse fluxo criativo de expressão. Segui a área, me formei em Relações Internacionais, fiz mestrado, segui na linha da pesquisa acadêmica, sempre nessa aventura de pesquisar em livros e colocar na escrita, né, naquilo que a gente apresenta, a minha originalidade, né, porque eu acho que essa essência de abraçar o conhecimento do mundo e contribuir com aquilo que você sente em essência é muito importante. Todo mundo veio aqui para fazer isso, né, para abraçar e traduzir da sua forma única em essência. Então, segui pela área acadêmica, também fui professora, adoro, né? Tô aqui fazendo um pouquinho disso agora. Desculpa se eu ficar virando, né? Porque o computador tá aqui, então eu quero ver se vocês mandarem o chat, tá? Mas essa parte da educação também vem de mulheres educadoras, minha avó, minhas tias, minha mãe, envolvida na área da educação, sempre contribuindo um pouco nessa oralidade, né, para o mundo,
nesse conhecer, nesse traduzir. Escritora, né? Agora trabalhando com empreendimento digital, eu vi algum período atrás, né? Faz um ano que eu abri a minha empresa com propósito, a Martinelizando, mas antes disso já vim identificando esse movimento de querer contribuir no digital de uma forma leve, de uma forma com propósito, né? Também trazendo o mercado, né? Mudando muito a ideia do mercado, de como se posicionar, né? Venho tendo muitas ajudas e podendo contribuir de uma forma tão suave na vida de outras pessoas, e as outras pessoas contribuir para mim nessa troca maravilhosa. E tudo isso só começou, todo esse meu processo aqui agora, começou quando eu de fato me abri para receber tudo isso e para contribuir, né? Para ser contribuição, para despertar esse potencial que muitas vezes eu sentia que era desconhecido, e isso me amedrontava, me dava medo, né? Essa minha comunicação, todo esse potencial escondido dentro daquilo que eu não enxergava, daquilo que eu não conhecia, me causava um pouco de temor. Eu falava, gente, é muito estranho isso, como que eu vou alinhar? Por quê? Porque muitas das formas que eu conhecia a realidade não era simplesmente pela razão, pela racionalidade, de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. E essa é a maior verdade do potencial comunicativo. É natural. Todos aqui, todos vocês maravilhosos que estão assistindo agora, que vão me assistir depois, vocês têm esse potencial único, porque cada comunicação, cada um traz uma abordagem comunicativa. Então, umas palavras, uma vibração até do tom de voz, do modo que se comunica corporalmente, do silêncio, da escuta, da verbalidade, né? Cada um tem um movimento único dessa expressão. E o potencial comunicativo está aí dentro, né? Está aí dentro de vocês, esperando esse momento de despertar, de fato alinhar aquilo que é necessário ser alinhado em toda a comunicação. E aí a gente vai entrar nesse momento, né? Estou muito grata de todos estarem aqui, de escutarem a minha trajetória. É claro que se vocês quiserem saber um pouquinho mais, é só perguntar, a gente vai se conhecendo, né, nesse movimento da jornada também. E o potencial comunicativo, ele é esse momento. Porque não é muito a direção que você busca a comunicação, mas o quando você alinha as suas formas de se comunicar. Bem, então vamos lá, vou tentar traduzir didaticamente, né, professora? E a gente, por exemplo, eu preciso melhorar a minha comunicação escrita, vamos supor. O modo como eu escrevo as palavras, né, eu quero melhorar essa forma. Então, você vai muitas vezes buscar um curso de comunicação escrita, você vai praticar a escrita, e você acha que utilizando essa habilidade em específico da escrita, se focando nisso, você vai conseguir alcançar o seu objetivo de, né, ter essa comunicação, essa habilidade específica melhorada. Mas a realidade é que a comunicação hoje, esse potencial comunicativo, ele se alinha a todas as formas de sua comunicação na presença para que a sua escrita seja expandida. Não que você não vai fazer um curso, né, de como se escrever melhor, de como se expressar da forma escrita, uma escrita criativa. Não é isso. Mas é você reconhecer que se você só se focar, né, na racionalidade de escrever, de fazer aquele cronograma de estudo, da escrita e tudo, não vai ser de uma forma sua única, né? E a comunicação, ela é escrita, ela é reverberada por outras formas de comunicação, como, por exemplo, a sua capacidade criativa, a forma como você está escrevendo para você e escrevendo dentro da sua mente, dentro do seu coração, da sua intuição, né? Isso não está dissociado. A gente não se comunica em isolado. A gente se comunica no todo, na integração desse todo que compreende a forma do seu potencial comunicativo único e puro.
não tem uma definição certa para o que é um potencial, porque cada um possui uma característica própria dentro da comunicação, e isso, comunicação, entendam todas essas variantes, né? Inclusive até o silêncio, né? Os pensamentos, as formas que você fala com os outros, a forma como você principalmente dialoga com si mesmo, com si mesma. Então, tudo isso compreende o potencial comunicativo, né? E ele se manifesta na sua contribuição no aqui e agora. Então, assim, no seu profissional, no seu pessoal, na forma de você dialogar com as outras pessoas, na forma como você faz um conteúdo para rede social, por exemplo, tudo isso é uma forma de expressão do seu potencial comunicativo, né, único. E aí, só para a gente entender, então, esse quando, para você incentivar, expandir alguma forma da sua comunicação. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade, vergonha de gravar vídeos, de fazer conteúdos falados, ou mesmo de escrever alguma coisa. E aí você quer se especializar em alguma forma dessa comunicação. Alinhe a sua presença. Primeiro, assim, reconheça quando eu vou iniciar todo esse processo, quando eu vou me abrir para expressar o meu potencial. Então, por isso que eu falo que a direção é algo muito racional. Quando a gente visualiza alguma comunicação que precisa de uma direção, então, eu preciso ir para esse caminho da comunicação, eu preciso ir para esse, eu preciso ir para aquele. Então, eu preciso melhorar essa área, eu preciso melhorar aquela área, eu preciso melhorar aquela área. A gente um pouco se perde na racionalidade, no mental, né? E esquece que o momento da nossa expressão é muito mais valioso, porque é quando a gente une e integra todas as formas da nossa comunicação e potencializa aquela que naquele momento a gente quer se expressar. Então, seja no verbal, seja na criação, na criatividade, na intuição, né? Então, tudo isso são formas de alinhar toda a nossa comunicação e transbordar, expandir. Então, é por isso que eu chamo essa comunicação da nova era como uma comunicação do quando, comunicando. É o quando da nossa essência, tá? Isso, gente, a comunicação online, a comunicação offline, é mesmo despertar para uma nova forma de reconhecer a sua comunicação, né? Não só comunicar-se bem, é ter uma oratória, é ter uma clareza, é usar as regras de português gramaticalmente corretas, ter um cronograma aqui, olha, eu vou falar disso agora, eu vou falar daquilo. Não é somente isso a comunicação, comunicar-se bem, por exemplo. É você alinhar todos esses potenciais, né, todas essas variantes da sua comunicação na presença, no momento. Beleza. Então, como você faz isso, a gente vai trazer nessa jornada, né? Hoje eu trouxe o que mais ou menos é esse potencial comunicativo. Eu estou olhando aqui, gente, que se vocês tiverem qualquer dúvida, me fala aí. Se vocês entenderam o que é esse potencial comunicativo para vocês, e se vocês conseguem visualizar algum lugar da comunicação que vocês são bons, assim, por exemplo, eu sou boa em escutar, eu sou boa na escrita, na fala, em gravar vídeos, em me comunicar com os outros, né? Então, assim, me fala aí se vocês têm algum lugar na comunicação, algum momento na comunicação que são mais em essência, que vocês sentem que se expressam melhor, né? E é claro que a gente pode compartilhar todos esses momentos e se integrar mesmo para ser a nossa comunicação, né? Porque é esse momento, é de dentro para fora, né? Assim, reconhecer essas crenças, reconhecer esse potencial, é de dentro para fora, tá? Então, vamos lá, eu quero falar agora sobre potencial comunicativo e as crenças que limitam. Muita gratidão, gente.
muito feliz de estar aqui unindo também essa minha comunicação. Primeira crença. As crenças que limitam o nosso potencial comunicativo são como se fossem estruturas, né? Formas, pensamentos que a gente acredita, seja socialmente construída, seja individualmente ou as duas reforçadas. A maioria as 3 crenças que eu vou apresentar para vocês hoje são crenças que vocês conseguem identificar na sociedade, nas pessoas, assim, e também você reforça elas individualmente. E como, então, assim, se libertar dessas crenças? É um processo, né? É um quando também esse movimento de acolher todas essas crenças e reavaliar o que faz sentido, o momento da mudança, né? Então, essas crenças, elas estão muito mais ativas na nossa mente, na nossa estrutura mental e também me limitando a nossa ação, a nossa manifestação consciente da comunicação. Então, eu vou falar algumas crenças aqui e eu quero que vocês visualizem como que vocês estão, se vocês alimentam essas crenças, se vocês corroboram com essas perspectivas, seja até no nível inconsciente ou no nível consciente, tá? Então, a primeira crença é a crença da dificuldade. Essa crença da dificuldade, ela limita o seu potencial comunicativo. Como? É a crença do esforço, do muito esforço. Então, assim, eu preciso me esforçar demais, precisa ser suado, precisa ser dificultoso para eu merecer esse potencial. Então, eu vou falar para vocês. O potencial comunicativo, vou dar um exemplo. Ele está na sua frente, né? Então, ele é aquela estrela dourada que está na sua frente. Você pode e vai abraçar, alcançá-lo de forma natural, de forma fluida, de uma forma muito sua, muito única. Está ali na sua frente, é só acender a luz, né? É só pegar, abraçar, sentir esse potencial. Mas essas crenças, elas nos deixam, fazem, né, tem a ilusão, faz a gente sentir a ilusão de que esse potencial está muito distante de nós, né? Ele está muito afastado, de que a gente tem que ser outra pessoa, de que a gente tem que, aí a crença da dificuldade, de que a gente tem que se esforçar muito para conseguir alcançar esse potencial. Então é como se ele estivesse aqui na nossa frente, mas essas nossas crenças, esses nossos pensamentos, essas nossas formas de vida, de perspectiva, colocam ele lá em cima de uma montanha. E a gente tem que atravessar um labirinto, derrotar monstros, passar por florestas amaldiçoadas, até chegar nesse potencial lá em cima da montanha. Então, para vocês entenderem metaforicamente essa crença da dificuldade, que é a crença do esforço. Então, eu vou ter que colocar esse potencial lá nesse caminho para eu alcançar ele, para eu chegar até ele. E aí, ele é forçoso. Então, eu tenho que pegar, ter armas, estar preparada para cruzar muro, para abrir caminho, para chegar até lá. E aí eu mereço ele. E aí eu posso merecer esse potencial. Entendeu? Então essa é a crença da dificuldade. E dessa crença se originam várias subcrenças, né? Eu estou falando da crença desse esforço. Então eu traço um caminho muito sinuoso que eu tenho que passar, né, com esforço, e eu penso em desistir várias vezes, porque muitas vezes acredito que não é para mim, porque é forçoso, porque é difícil, e aí eu tenho que continuar, porque ou eu continuo ou desisto, e aí eu fico nesse esforço, essa constante luta para chegar nesse potencial comunicativo. Esse movimento da dificuldade, ele cria pessoas que são fortes e pessoas que são fracas, né? Para chegar nesse lugar
que é o merecimento, que é o potencial comunicativo, né? Estou colocando o potencial como prêmio ali no final do labirinto das montanhas e das florestas amaldiçoadas. Mas essa dificuldade, ela vem, então, na nossa cabeça, na nossa crença, como o momento que a gente ganha. Então, se não tiver dificuldade, se não for difícil, não tem por que eu ganhar, né? Parece que eu ganho, mas eu não mereço. Sabe assim, que fala, nossa, foi de graça, né? Tudo, tem até aquele ditado, né? Tudo que é de graça, o santo desconfia. E é isso, é justamente essa ideia, porque parece que foi muito fácil, né? Então, aquilo é diferente, é estranho, não, eu tenho que desconfiar, né? Tudo que é muito fácil gera aquela desconfiança. Isso são crenças, e vocês identificam essas crenças socialmente construídas, né? Justamente por darem ditados, né? E foi a realidade, talvez, de muitas eras atrás, muito tempo atrás. Hoje, para a gente chegar a esse potencial comunicativo e se expressar com essência, trabalhar com propósito, fazer valer a nossa verdade, não para dominar ela, mas para expressar com naturalidade e leveza, a gente tem que acolher essas crenças. E a crença da dificuldade é uma. A crença da dificuldade é que você não vai acessar esse potencial comunicativo tão fácil. Sabe que parece que não vai ser tão fácil não, minha filha. Vai ter que enfrentar dragão, vai ter que sair correndo com a espada na mão. E isso é uma crença, porque a gente vai colocando, né? A gente vai também reforçando essa crença socialmente construída e colocando a nossa potência comunicativa lá adiante, mais difícil para eu alcançar, né? E o mercado, a gente vê que cria essa ilusão também, que o nosso sucesso, a nossa prosperidade, a nossa abundância, ela tá lá. Então, você vai ter que se esforçar demais para chegar nesse lugar, né? Então, essa crença é a primeira, da dificuldade. Me fala aí, me escreve aí nos comentários quem está me vendo, se identifica com essa crença. Você acredita que nisso, nessa questão da dificuldade, você acha que isso limita você na hora de expressar a sua verdade? Seja, por exemplo, nas redes sociais, seja na sua família, seja no seu trabalho? A crença da dificuldade está aí com você? Me fala. Me deixa aqui nos comentários para eu ver aí como que vocês se expressam nisso. Pausa para a aguinha. Depois vão dizendo aí também. Segunda crença. A segunda crença, que é a crença que, assim, eu dividi essas crenças, mas elas acabam entrando todas meio juntas, tudo vão dando um nó, né? E eu quis separar essas crenças para vocês visualizarem o momento que vocês estão agora. Segunda crença também que limita o seu potencial comunicativo é a crença do poder. Poder. O que é isso, né? O que é essa crença do poder? Então, vamos lá na nossa comparação do potencial. Eu coloquei o potencial comunicativo lá em cima daquela montanha, meu potencial. E eu vou ter que cruzar rios e mares e vales para chegar até ele. E eu vou. E é difícil, é dificultoso. Eu tenho que ser até uma outra pessoa, tenho que colocar muros em mim para eu conseguir chegar até esse potencial. Eu cheguei, eu acreditei que eu merecia, eu peguei esse potencial. Agora eu peguei. Aí eu até levanto ele assim, e aí que eu espero que esteja uma multidão de súditos ali e todo mundo assim, ó, é isso aí, né? E aí, a hora que eu vou falar com verdade, eu vou falar com propriedade da pessoa que percorreu todo esse caminho e mereceu estar ali. E aí, a minha verdade, ela precisa de súditos, né? E aí eu preciso de aprovação, de devoção, né? Então, essa é a crença do poder, de que quando a gente como se assim, agora que eu alinhei todo o meu potencial,
eu tô com ele aqui, eu tô com a minha fala, eu tô com a minha escrita, e eu vou fazer, eu quero que as pessoas me aprovem, eu quero essa devoção, eu quero esse bater palma, eu quero que a minha verdade seja ouvida, né? Então, eu preciso que isso retorne para mim de alguma forma. Eu quero ver esse resultado da minha verdade quando eu expus ela. Então, você precisa de súditos. A crença do poder é que você chegou, né? Então você acha que você merece essa verdade, e aí a hora que você expressa ela, ela precisa de súditos para te provar esse resultado, entendeu? E aí essa comunicação do poder, ela limita também o seu potencial. Essa crença do poder, a crença de que, por exemplo, nossa, agora eu cheguei e aí eu vou merecer falar sobre isso. Então, por exemplo, a jornada do herói, né? Que você cruzou todas as suas fronteiras, pegou o seu potencial. Quem mais melhor que você para falar daquilo? Então, a sua verdade, é como se a sua sensação fosse de domínio da verdade. Então, você abusa da verdade. E você espera, quando você usa do domínio da verdade, súditos para aplaudir a sua verdade, para abaixar a cabeça e dizer, é ele. Né? Parece muito falar, não, porque o poder até tem um tom agressivo, mas nem sempre é uma coisa agressiva. Eu vou dar um exemplo prático. Você nas suas redes sociais, né, no digital, eu quero fazer acontecer um conteúdo. Tenho uma dificuldade de fazer conteúdo nas redes sociais, mas vou lá, tiro um final de semana para fazer. E aí eu demoro muito para pesquisar, para fazer acontecer, para fazer a arte. Vou, esforço, né? O esforço. Vou lá e posto. O que você quer quando você posta? Curtida, comentário, as pessoas compartilhando e tudo aquilo acontecendo. Por quê? Porque parece que se você não ter isso, aquilo não vai fazer sentido para você, todo o seu esforço. É justamente a crença do poder. Que então você se esforçou demais para produzir todo esse conteúdo. Aí você vai lá, posta e não tem súdito para aplaudir, para falar que tá bonito, para falar que tá bom, para falar que é isso mesmo, que você tá no caminho certo. Vocês conseguem perceber isso, essa crença do poder? Porque quando você expressa com autenticidade a sua verdade, você confia naquilo que você está colocando no mundo, na sua contribuição. Você não fica esperando essas palminhas, né, para você continuar, para você sentir que agora todo o meu esforço valeu a pena, né? Porque a crença da dificuldade, ela se alinha a essa crença do poder, a crença do domínio da verdade. Então, porque eu cruzei fronteiras, porque eu cruzei oceanos, porque eu fiquei o final de semana inteiro produzindo conteúdo, eu mereço, eu preciso merecer toda essa devoção, esses aplausos, né? E isso cria uma necessidade dessa devoção, desse aplauso, essa crença do poder, né? E para você continuar, né? Da aprovação do outro, daquilo que as pessoas estão sentindo. É importante? Sim, é importante, mas quando você alinha esse potencial, quando você desperta, você reconhece que aquilo é uma fase de todo o seu processo, né? Do despertar, da sua comunicação, e não uma necessidade. Então, a crença do poder, ela limita porque você acredita que essa devoção é necessária para seguir, né? Para que a sua dificuldade seja merecida, seja valorizada. Quem aí tem essa crença aí do poder também? Me fala, essa foi uma das minhas principais crenças que eu abraço e alivio dentro de mim, que é essa necessidade de ter essa devoção. E a gente está principalmente do digital, que a gente parece que precisa disso como combustível para continuar a nossa produção de conteúdo. Então fala para mim, só se essa crença, qual dessas duas é mais aí presente em você? A da dificuldade, a do poder, ou as duas juntas ali? Como que você se identifica? Vamos lá. A última crença é a crença que eu vou trazer, é a crença da escassez.
a crença da escassez. Todas essas crenças, então, da dificuldade, a do poder e agora da escassez, elas são crenças que se retroalimentam e que criam subcrenças, né? Criam ideais, verdades, comportamentos e ações que te prendem dentro de um único espaço. Você não sai daquilo. E aquilo te martiriza, né? Te traz um desconforto. Né? Então, eu estou trazendo elas para vocês visualizarem e abrirem espaço para novas histórias. Crença da escassez. Beleza, então vamos dar nossa historinha. Eu cruzei oceanos, mares e vales, peguei meu potencial comunicativo na mão, te fiz assim, eu peguei, é meu. Aí todo mundo aplaude e fala assim, aê, ela conseguiu. E aí quando você fala com propriedade, as pessoas te escutam, aplaudem, devotam, faz toda essa devoção. E aí você fala assim, o que eu consegui é para poucos. Essa é a crença da escassez. Porque a gente cria a ilusão de que você viu que começa com a dificuldade, né? Assim, existe esse ciclo, né, de ilusões, né, de crenças. Mas começa com essa ideia de que eu vou trazer todo esse caminho, toda essa dificuldade para eu alcançar, para eu merecer, para eu ser valorizada. E aí eu acredito que esse caminho é para poucos, porque é muito difícil. E aí eu divido a sociedade entre aquilo que é coragem e aquilo que é fraqueza. Aquelas pessoas que sonham alto e que não vão desistir, e aquelas que desistem com facilidade. E aí eu acredito que tem pouco, e o pouco são aqueles poucos que conseguiram traçar todo esse caminho, vão chegar e despertar o seu potencial comunicativo. Essa é a crença da escassez, está muito enraizada no nosso mercado de trabalho, a gente vê pela competição, pela concorrência, tipo assim, então o dinheiro vai ser para poucos, as curtidas, os seguidores vão ser para poucos, eu aqui não mereço porque não tracei todo esse caminho, não tenho uma jornada do herói, da heroína para contar, né? Então eu acredito que não é para mim, né? Que aquilo que é pouco, e o pouco que tem tá com os poucos que conseguiram chegar ali. E aí a gente divide, né? E aí eu acredito que me falta coisa, né? Que me falta coisa para eu não chegar nesse potencial. Então me falta tempo, me falta dinheiro, me falta estabilidade emocional, me falta a cura da ansiedade, me falta isso, me falta aquilo, e eu não me movimento. Então essa crença da escassez, ela é a crença que vem enraizada dentro do nosso aspecto social também. Então, dentro até do mercado de trabalho, da forma como a gente vê a concorrência, né? Da forma como a gente muitas vezes não consegue se inspirar em um perfil, porque a gente sente que ele chegou e eu não, ele cruzou esse caminho, essa dificuldade, então ele merece falar, ele pode falar, e eu tô aqui, né, no pouco dos muito, né, no pouco que existe para os muitos que não chegaram àquele lugar. Então, essa crença, ela também da escassez, você pode perceber ela em vários momentos da vida, né, da existência, assim, do trabalho, da família, né, então, eu não tenho isso, me falta isso para ser a melhor amiga de todo mundo, e, no digital, por exemplo, me falta tempo, me falta criatividade para eu fazer, a gente fica dando essas desculpas, por quê? Porque a gente acredita que não é pra gente, porque a gente não faz todo esse caminhar, todo esse movimento, né? E aí potencial comunicativo, ele é para poucos alcançar, ele não tá para mim. Por mais que ele esteja aqui na minha frente, entende? Então essa crença da escassez também, ela limita o seu potencial. Então a gente trabalha com essas 3 crenças hoje principais. A crença da dificuldade, né? De que eu tenho que se esforçar para chegar ao potencial comunicativo. A crença do poder, de que se eu chegar, né, se eu conseguir me expressar, eu tenho que ter súdito, eu tenho que ter o domínio da verdade, da experiência. E aí eu tenho que ter gente que me aplaude. E da escassez, né? Então, se eu cheguei até lá e eu sei o quão difícil não é todo mundo que está preparado para fazer isso.
Então aí eu coloco a crença de que é para poucos, né? E de que existem fortes e fracos, bons e ruins, sonhadores e fazedores que desistem, outros que não. Então a gente tem essas 3 crenças principais que limitam a nossa forma de ver a nossa comunicação hoje, em essência, porque o potencial comunicativo é uma das expressões, como que eu vou me expressar nessa realidade com leveza e propósito. E como se eu quiser melhorar ainda mais a minha habilidade em alguma área da comunicação, como eu consigo me fazer presente nisso e alinhar e traduzir da minha forma, né? Sem domínio da verdade dos outros, né? Sem ser alheia a essa verdade, reconhecer todo esse movimento como uma inspiração para a sua expansão, né? Que é o que eu busco fazer aqui com vocês, né? Lido com essas crenças também, acolho, trago elas para dentro e falo, beleza, a partir de agora são novas histórias. Eu estou construindo novos caminhos e eu estou no momento de expressar aquilo que vim ser contribuição, né? Então, agora eu vou deixar para a próxima aula a gente trazer alinhar essas novas histórias, alinhar essas novas comunicações, para viver a realidade da abundância, né? Que tem muito para todos, todo mundo pode sair ganhando, né? Então a gente tira essa crença da escassez, a gente trabalha a crença do poder, né? E coloca ela, acolhe ela e traz uma nova forma. Eu não vou abusar ou dominar a verdade. Eu vou transbordar a minha essência e mostrar aquilo que sou, da forma que sou, né? Sem esperar um resultado, uma devoção, né? Mas estar ali presente, na presença, na leveza, e saber que, confiar que fazendo isso eu inspiro, eu agrego, eu colaboro para essa realidade. E a crença da dificuldade, de que é natural viver no nosso potencial comunicativo, é natural, é nosso, é essência. Então, todas essas crenças, elas podem ser acolhidas, e acolhidas de uma forma como vocês sentirem, né? Agora, depois dessa aula, eu quero que cada um sinta esse processo. Eu gosto muito depois de escrever, sabe? Uma dica, eu escrevo o que eu acho que é difícil para mim, né? Quando eu falo da minha comunicação. O que eu acho que eu estou querendo exercitar uma verdade, abusar de uma verdade, ou querer uma devoção. E onde eu acho que eu estou acreditando que é para poucos, né? Que poucos merecem estar ali. Então, tudo isso eu faço por escrito, mas vocês podem fazer de uma forma com uma meditação, né, com uma fala, escutando uma música, com movimentos, da forma como vocês inspirarem. Mas como vocês vão acolher essas crenças, né? E depois eu vou abrir o grupo do WhatsApp, quero ouvir de vocês, né, como que está esse processo hoje, né, interiorizando todo esse conhecimento em cada parte do seu corpo, das crenças que limitam o seu potencial comunicativo. E é isso, meu povo, meus seres de imensidão. Digam para mim se vocês têm alguma dúvida agora, ou se vocês querem deixar lá para o grupinho que eu já vou abrir. Me avisem, porque esse é o conteúdo. Amanhã, na próxima aula, a gente vai falar dessas novas histórias e como canalizar essas novas histórias, dessa nova realidade na comunicação digital, tá? Gratidão dessa imensidão. Eu vejo vocês amanhã com toda essa expansão, renovados, né, habilidosos, já acolhido as crenças ou no processo, né? Eu vou, então, encerrar aqui essa live e abrir depois